UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 7 e nessa aula nós vamos ver o conceito de intervalos. Num corpo ordenado, existe a importante noção de intervalo. Então, intervalos limitados, dados A e B no corpo K, com A menor do que B, perceba que nós já definimos exatamente o que significa dizer que A é menor do que B. Então, A menor do que B, definimos os intervalos limitados de extremos A e B da seguinte maneira. Intervalo fechado. Lembra do intervalo fechado que nós trabalhamos lá no cálculo? Aqui nós vamos definir de maneira mais geral. Então, o intervalo fechado de A até B, ele é composto por todos os elementos de K, de maneira que o x está entre A e B, mas o x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Então, como o intervalo é fechado aqui, então a desigualdade aqui ela tem que ser maior ou igual. Então, para o intervalo fechado, o x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Por quê? Porque o x está entre A e B, mas o x pode admitir os valores dos extremos. Então, o x ele pode ser A e pode ser B também, se ele quiser. Intervalo fechado à esquerda. Fechado à esquerda e aberto à direita. Então, quem é esse conjunto? É o conjunto formado por todos os elementos x de K, de maneira que o x é maior ou igual que A, porque o intervalo à esquerda é fechado, e é estritamente menor do que B, porque o intervalo à direita ele é aberto. Ou seja, o x ele é maior que A e menor do que B, só que o x ele pode admitir o valor A, porque está fechado à esquerda. E já não pode admitir o valor B, porque está aberto à direita. Intervalo fechado à direita. Então ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos os elementos x de K, de maneira que o x é maior do que A e menor ou igual que B. Ou seja, nesse caso, como o intervalo é fechado à direita, então o x ele pode admitir o valor do extremo à direita B. Por isso que o x é maior do que A e menor ou igual que B. Intervalo aberto AB. Esse conjunto é o conjunto de todos os x de K, de maneira que x é estritamente maior do que A e estritamente menor do que B. Bom, como o intervalo é fechado dos dois lados, perceba que o x ele não pode, em momento algum, atingir os extremos A e B, tá? Por isso que nós dizemos que o intervalo é aberto. Intervalos ilimitados. Dado A qualquer no corpo K, definimos os intervalos ilimitados de origem A como sendo os seguintes conjuntos, Semirreta esquerda fechada de origem A. Então, ela é uma semirreta esquerda, porque eu tenho uma semirreta à esquerda, e ela é fechada em A. Então, o que é isso? Seria mais ou menos assim se você fosse colocar na reta, né? Vem de menos infinito até A, de maneira fechada. Quem é esse conjunto? É o conjunto de todos os x em K, de maneira que o x ele é menor ou igual que A. Então, o x ele pode vir de menos infinito até o A, inclusive podendo atingir o valor do extremo A, porque o intervalo é fechado. Semirreta esquerda aberta de origem A. Então agora nós temos a semirreta que vem de menos infinito até A, só que aberto em A. Ou seja, é o conjunto de todos os x em K, de maneira que x é estritamente menor do que A. Por que x agora é estritamente menor do que A? Porque é um intervalo aberto, e o x agora ele não pode admitir o valor do extremo A. Semirreta direita fechada de origem A. Então agora o x ele pode vir de mais infinito até A, incluindo o extremo A. Então esse é o conjunto de todos os x em K, de maneira que x é maior ou igual que A. Então ele vem de menos infinito até A, podendo ser inclusive o valor A, porque o intervalo é fechado. Semirreta direita aberta de origem A. Agora o x pode vir de mais infinito até o valor A, mas não podendo admitir exatamente o valor A. Então esse é o conjunto de todos os x pertencente a K, de maneira que x é estritamente maior do que A. Então x vem de menos infinito até A, porém não podendo ser exatamente o valor A. Nós temos também esse intervalo que pode ser considerado aberto ou fechado, que é o intervalo do próprio corpo K. Então você pode escrever o corpo inteiro K como sendo um intervalo, tá? Que intervalo é esse? O intervalo aberto que vem de menos infinito até mais infinito, tá certo? Então o próprio K ele é um intervalo. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Será que é possível de nós termos um K definido como sendo um intervalo dessa maneira aqui, Ou seja, o K ele é um intervalo de menos infinito até mais infinito, só que fechado, tá? Porque perceba que aqui na definição, o K ele é escrito como um intervalo, só que um intervalo aberto de menos infinito até mais infinito aberto. A pergunta é, será que eu posso escrever o K como sendo dessa maneira aqui, sendo agora um intervalo fechado? O que vocês acham? A questão é o seguinte, porque perceba que toda vez que você tem um intervalo fechado, significa que seria o seguinte, Vamos escrever quem seria esse conjunto aqui, Então seria todos os x em K, de maneira que
o x ele vem de menos infinito, né? Podendo ir até mais infinito. Só que, perceba que como o intervalo é fechado, o que nós temos que fazer aqui na desigualdade? Colocar a opção de igual também. Então, o x ele poderia ser qualquer número aqui do corpo K, só que podendo admitir os valores de menos infinito a mais infinito. Agora eu pergunto, o x pode admitir o valor de menos infinito a mais infinito? Bom, é claro que não, porque nós nem sabemos o que é menos e mais infinito, né? Nós só sabemos que o menos infinito é uma tendência, né? De ir até o menos infinito. E o mais infinito é uma tendência de ir até o mais infinito, né? Então, por que o x não pode admitir os valores mais ou menos infinito? Porque mais infinito e menos infinito não são números, tá certo? Como eles não são números, então eles não estão dentro do corpo K. Então, o corpo K ele só pode ser definido como sendo um intervalo de menos infinito até mais infinito, porém tem que ser aberto. Observação. Ao considerar o intervalo fechado AB, é conveniente a gente admitir o valor A igual a B. Esse caso aqui, em que A é igual a B. Nesse caso, então, você teria esse intervalo, tá vendo? Ó, o intervalo fechado em A e que vai até o A fechado também. Concorda que esse intervalo aqui, ó, ele consiste apenas de um único elemento, que é o próprio A? Porque, ó, quem que é esse intervalo? Ó, escreva, ó. É todos os x pertencente a K, né? Tal que A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que A também, né? Então o x ele é maior ou igual que A e menor ou igual que A. Só existe uma opção nesse caso, né? O x ele só pode ser o valor A. Então aqui eu só tenho um único elemento. Então às vezes pode acontecer de você está trabalhando com alguma coisa e de repente você cai no intervalo desse. Esse intervalo é chamado de intervalo degenerado, tá? Intervalo degenerado. Ou seja, o intervalo degenerado é um intervalo que só tem um único elemento. Observação. Todo intervalo não degenerado, ou seja, um intervalo que não tem só um elemento, ele é um conjunto sempre infinito. Pegue um conjunto não degenerado qualquer AB. Intervalo aberto, né? Intervalo qualquer AB em que A é menor do que B, né? Desse caso aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Ó? Então, pega o intervalo AB. Você pode considerar o ponto médio do intervalo AB. Ó. Como que você pega o ponto médio? Você soma os extremos e divide por 2. Né? Então, você tem esse ponto x1. O que você pode fazer agora? Agora você pode considerar o A e esse ponto x1 e calcular o ponto médio de A até x1. Então, como que você calcula o ponto médio de A até x1? Então, você soma A e o x1 dividido por 2. Agora você pega o x2 e considera o intervalo de A até x2. E você pode pegar o ponto médio desse intervalo. Como que você calcula o ponto médio? A mais x2 sobre 2. E assim sucessivamente. Concorda que você pode fazer isso tantas vezes quanto você queira, que você vai chegar tão próximo quanto você queira do A, mas você nunca vai admitir o valor A, você nunca vai conseguir cair em cima do valor A. Então você pode fazer isso de uma maneira infinita. Se você faz isso de uma maneira infinita, então você adquire infinitos pontos. Se você adquire infinitos pontos, então o intervalo AB ele é sempre infinito, desde que esse intervalo AB ele não seja um intervalo degenerado, é claro, né? Então, qualquer que seja o intervalo AB com A menor do que B, esse intervalo ele é um conjunto infinito, tá certo? Definição. Num corpo ordenado K, definimos também um importante conceito de valor absoluto, ou módulo, de um elemento x no corpo K, designado, né, módulo de x. Como sendo o x ele vai ser o próprio x se x é maior ou igual que zero, e vai ser menos x se x é menor do que zero. Então perceba, aquela função módulo que você já está muito bem acostumado, que você utiliza já há muito tempo, essa função ela está definida dentro de um corpo ordenado. Então agora nós estamos vendo aqui como que se define exatamente a função módulo. Ela só é definida dentro de um corpo ordenado, tá? Então, ó, módulo de x é o quê? Vai ser o próprio x se x é maior do que zero. O módulo de x vai ser 0 se x é exatamente igual a 0. E o módulo de x vai ser menos x se o x for menor do que 0. Tá? Então, ó, nós temos que o módulo de x, quem que é? O módulo de x ele é sempre o maior dos elementos x e menos x. Por isso que você sempre ouviu falar que o módulo de x é sempre positivo, né? Porque se ele for menor do que 0, né? O x que está lá dentro, então o módulo de x é menos x. E você sabe que menos com menos é mais. Então, o módulo x é sempre positivo por causa disso, né? E, portanto, ó, o módulo de x, então, ele é maior ou igual que o próprio x, e o módulo de x ele é maior ou igual que menos x.
Ou seja, ó, o x ele está entre menos o módulo de x e o módulo de x. Como que você pode montar essa desigualdade aqui? Ó? Pega essa desigualdade aqui e multiplica por menos 1. Perceba que como você tem uma desigualdade e você vai multiplicar por um número negativo, então você tem que inverter a desigualdade, né? Então agora você teria x é maior ou igual que menos módulo de x, que é exatamente o que você tem aqui, ó. Tá? Então você tem essa que você conseguiu aqui, multiplicando essa por menos 1, e essa outra aqui, ó, é quem? Essa outra quem? Está aqui. Proposição, ó, seja K um corpo ordenado e A e X elementos quaisquer de K. As seguintes afirmações, elas são equivalentes. Vamos começar da 3 aqui, tá? Ó, módulo de x menor ou igual que A. Lembra que trabalhamos muito com essa expressão aqui no curso de cálculo, tá? No seu curso de cálculo você trabalhou muito com essa expressão aqui. Mais especificamente com essa expressão aqui, ó. X menos A menor do que delta. Lembra disso em cálculo? Então, ó, lembra que lá em cálculo você precisava saber abrir esse módulo, né? É assim que nós falávamos, né? Precisamos abrir esse módulo. E por que a gente abria esse módulo lá no cálculo de uma maneira muito natural, né? Sendo que não foi definido como que se abre aquele cálculo lá. Só foi dado, né? Que você pode utilizar. É dessa proporção aqui. Então, essa proporção é que define como que você abre aquele módulo que você já está muito acostumado. Então, veja, ó, tendo A e X em K, o que nós temos? Essas três condições elas são equivalentes. Então, qualquer uma delas implica na outra também. Então, ó, módulo de x menor ou igual que A, C e somente C, ó, pega a primeira. O x está entre menos A e A. É como a gente fazia lá, ó, módulo de x menos A menor do que delta, né? C e somente, aliás, implica que, na verdade não sei somente C, né? Implica aqui, ó, menos delta é menor do que x menos A, que é menor do que delta, né? Então é isso que a gente fazia lá no curso de cálculo. E aí você pode desmembrar essa parte aqui, ó, e multiplicar por menos 1, né? Então você tem que módulo de x menor que A implica que módulo de x implica que o x ele é menor do que A e menos x é menor ou igual que A, tá? Basta você pode pegar só isso daqui, ó, essa parte, né? Multiplicar por menos 1 que você tem essa daqui, tá vendo? Então uma implica na outra de qualquer lado que você quiser. A prova está aqui, basta fazer isso aqui que eu falei, ó. Você desmembra esse lado aqui e multiplica por menos 1 que você tem essa daqui. Corolário. Aí, ó, aquela desigualdade que nós estamos acostumados lá do cálculo, né? Então, dados A, B e x em K, nós temos módulo de x menos A menor ou igual que B, C e somente C, x está entre A menos B e A mais B, tá? E como que você faz isso? Ó, abrindo o módulo, né? Então, agora sim, nós estamos definindo por que nós abríamos o módulo daquela maneira lá no curso de cálculo. Então, ó, módulo de x menos A menor ou igual que B, C e somente C, aí você utiliza o teorema anterior, né? E coloca. Então, x menos A é maior ou igual que menos B e é menor do que B. E agora, o que você pode fazer nessa desigualdade aqui? Ó? Você pode somar A de ambos os lados, tá vendo? Ó? Tanto do lado esquerdo, quanto no meio, quanto do lado direito. Então, você somar A aqui, ó, vai ficar A menos B, né? Aqui, ó, A menos A vai dar 0, vai sumir, vai ficar só o X, tá aqui. E do lado direito vai ficar A mais B. Observação. Todas as afirmações da proposição e do seu corolário também são verdadeiras com só o símbolo de menor, ao invés de menor ou igual, tá? Então, tudo que vale para menor ou igual, vale para menor também e vice-versa. Em particular, ó, também um tipo de intervalo que a gente utiliza muito é esse daqui, né? Se x pertence a esse intervalo aberto, né, por definição de intervalo, lá no começo da aula, nós temos que o x está entre os extremos, né? Então, x é maior que a menos epsilon e menor do que a mais epsilon. Consequentemente, ó, você volta para o módulo, tá? Porque é um 6 somente c, tá vendo? Ó? É um 6 somente c. Então, daqui você pode voltar para cá também. Você pode tanto abrir o módulo, saindo dele, quanto você pode voltar para o módulo de novo. Proposição. Para elementos arbitrários de um corpo ordenado K, valem as seguintes relações. Ó. Essas relações aqui, elas são todas as relações que nós podemos montar com o módulo. Então, ó, módulo de x mais y é menor ou igual que módulo de x mais o módulo de y. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y. Isso daqui a gente já usou muito, né? Módulo de x menos módulo de y é menor ou igual que o módulo do módulo de x menos módulo de y. Então percebe que aqui está dentro do módulo. Ó.
Ele está dentro de um outro módulo, tá? Que é menor que o módulo x menos y. E por fim, a desigualdade triangular, tão famosa também, ó. Módulo de x menos y é menor ou igual que o módulo de x menos z mais o módulo de z menos y. Eu quero que vocês estudem a demonstração dessas propriedades aqui lá na referência principal, tá? Quero que vocês peguem a referência principal e estudem a demonstração para ver como que essas opções aqui estão acontecendo. Bom, vamos a uma definição aqui, que é a definição de conjunto limitado. Perceba, nós já definimos um pouco sobre conjuntos limitados, mas nós estávamos lá no conjunto dos números naturais, tá? Depois nós passamos para corpos e agora nós estamos em corpo ordenado. Então vamos definir agora no corpo ordenado o que significa um conjunto limitado superiormente, inferiormente e conjunto limitado. Seja X um subconjunto de um corpo ordenado K. X é limitado superiormente quando existe B em K, de maneira que o número B ele é maior que todos os elementos do conjunto X. Tá certo? Perceba que é bem intuitivo, inclusive, né? Você imaginar o que é um conjunto limitado superiormente. Ele é limitado superiormente em K, né? Perceba que ele é limitado superiormente no corpo K, que nós estamos falando, quando existe um elemento em K, de maneira que esse elemento em K ele é maior ou igual que todos os elementos de X. Então nós dizemos que X ele é limitado superiormente em K. Consequentemente, ó, o X ele está contido na onde? Ó? Ele está contido no intervalo de menos infinito até B, né? Porque ele é limitado superiormente em K. Então o número B ele é o limitante superior para o conjunto X. Então o conjunto X ele deve estar contido dentro de um intervalo desse daqui. Limitado inferiormente. X é limitado inferiormente quando existe um elemento A em K, de maneira que esse A ele é menor ou igual que todos os elementos de X. Né? Então A é menor ou igual que X para todo X em X. Né? Ou seja, o conjunto X, como ele é limitado inferiormente, então ele deve vir de menos infinito até A. Né? Porque agora ele é limitado inferiormente. Então perceba que ele é limitado inferiormente em K. Então é um elemento de K que está limitando o X aqui. Consequentemente, o conjunto X ele é um conjunto limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente. Se ele for limitado superiormente e inferiormente, significa que ele tem um limite superior e um limite inferior. Logo, o X está contido nesse intervalo aqui, ó, intervalo fechado de A até B, porque B é o limite superior e A é o limite inferior. Ok? Exemplo 4.1, ó. No corpo Q dos números racionais, o conjunto dos números naturais, ele é limitado inferiormente. Pois, olha, o conjunto dos números naturais, ele está contido no intervalo de 1 até mais infinito. Mas perceba, ó, aqui tem uma coisa muito importante. Nós estamos analisando a limitância do conjunto dos naturais dentro do conjunto dos racionais, tá certo? Então imagina, primeiro você tem os racionais e você sabe que os naturais é um subconjunto dos racionais. Então vamos analisar agora a limitância do conjunto dos naturais dentro dos racionais. Tá? Você pode fazer um estudo da limitância dos naturais olhando os naturais como sendo um subconjunto de outros conjuntos. Isso não tem problema. O que você tem que definir é o seguinte: você está olhando a limitância desse conjunto aqui em relação a outro conjunto maior, na qual ele está contido. Então perceba que, olhando o conjunto dos naturais como sendo um subconjunto dos racionais, por definição nós temos que o conjunto dos naturais ele é limitado inferiormente, mas ele não é limitado superiormente, né? Porque os naturais ele está contido nesse intervalo aqui, ó, de 1 até mais infinito. Então o conjunto dos naturais ele não é limitado superiormente em Q, tá? Em Q. Agora vem uma grande questão aqui. Lembra que eu falei para vocês que o conjunto Q de T ele era muito importante porque mais adiante nós iríamos ver uma situação envolvendo o Q de T que foge da nossa noção natural? Chegou esse momento aqui. Então, olha, vamos com calma. Ó. No corpo Q de T das frações racionais, aquele corpo lá que eu pedi para vocês estudarem bem, o conjunto dos números naturais, ele é limitado inferiormente, né? Claro, pelo próprio 1, mas ele também é limitado superiormente. E é aqui que vem uma coisa estranha, né, em relação ao nosso senso comum. Que você perceba, mas como que o conjunto dos números naturais pode ser limitado superiormente dentro de um outro conjunto? Por isso que nós sempre olhamos o conjunto, ó, em relação a outro, né? Então aqui, ó, os naturais contido nos racionais. Os naturais contido dentro dos racionais, ele é ilimitado superiormente. Agora nós estamos olhando aqui, ó, os naturais contido dentro do corpo Q de T, né?
olhando os naturais como sendo um subconjunto do corpo Q de T, os naturais ele é limitado superiormente. Ou seja, existe um elemento em Q de T que é maior do que todos os números naturais. E isso foge do nosso senso comum, né? Porque você pensa assim, ué, mas como assim? Os naturais ele vai até o infinito, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Como que ele é limitado superiormente? Isso é algo extremamente estranho, né? E eu confesso para vocês que quando eu vi isso na graduação, eu meio que nem dormi no dia. Né? Naquele dia eu fui para casa, fiquei muito incomodado e eu falei, não, isso não pode acontecer, não pode, porque o conjunto dos naturais ele explode para infinito, não tem como ser limitado, né? Mas eu peguei o livro, tentei provar que isso aqui era mentira e, é claro, não consegui, né? Porque de fato ela é verdade, né? Então o que acontece é o seguinte, ó. Vamos provar aqui agora que o conjunto dos naturais ele é limitado superiormente quando olhado como sendo um subconjunto de Q de T. Bom, se vocês estudaram bem o conjunto Q de T, vocês viram que o conjunto Q de T ele é um corpo ordenado, né? Então o Q de T, ó, ele é um corpo ordenado, dentro dele, então tem a existência daquele conjunto P, né? Que é o conjunto dos elementos positivos, que é fechado para adição e para multiplicação. E quem que é o conjunto P do conjunto Q de T, né? O conjunto P, ele é o conjunto de todas as frações racionais, né, ó, P de T e Q de T, ó, de maneira que quando você multiplica os polinômios P de Q vezes o Q de T, ó, o coeficiente que acompanha o termo de maior grau nesse produto aqui, ó, ele tem que ser positivo. Então esse é o conjunto P. Então o conjunto P do corpo Q de T é o conjunto de todas as frações racionais, de maneira que quando você multiplica numerador por denominador, o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, ou seja, aquele x quadrado, x ao cubo, né, você vê qual que é o maior e vê quem que é o coeficiente que multiplica ele. Né? Se esse coeficiente for positivo, né, maior do que zero, então ele está no P. E perceba que todo mundo que está em P, né, ó, se você tem um R de T que pertence ao conjunto P, né, que é o conjunto dos elementos positivos de Q de T, automaticamente você tem como consequência que R de T é maior do que zero. Né? Lembra disso, isso é uma consequência do fato do corpo Q de T ser um corpo ordenado. Então, olha só, imagina aqui ó, que você tem o polinômio T menos N. Então, ó, imagina aqui, ó, você tem que o P de T é igual a T menos N. Você pode imaginar aqui, para você conseguir montar, né, uma fração e tal, para você conseguir enxergar que esse cara realmente está no Q de T, ó, você divide por Q de T, em que o Q de T agora é quem? É o polinômio constante igual a 1. Aí você multiplica agora, para você saber se esse elemento de Q de T, se ele está em P, ó, vamos chamar ele de R de T aqui, ó, R de T. Então, para saber se R de T está em P, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos multiplicar o numerador pelo denominador e ver se o termo de maior grau é um número positivo, né? Mas, de fato, ó, multiplica T menos N por 1, né? Ó, você tem que multiplicar numerador por denominador. Então, você tem que fazer T menos N vezes 1, né? E isso é igual a T menos N, né? Quem que é o termo? Quem que é o coeficiente que multiplica o termo de maior grau aqui? O termo de maior grau é o T, que é T elevado a 1. Quem que multiplica o T é 1. E 1 é positivo. Logo, T menos N pertence a P. Tá? Se ele pertence a P, todo mundo que pertence a P é maior do que zero. Então, ó, T menos N é maior do que zero. Se eu somar N de ambos os lados aqui, o que acontece? T é maior do que N. Pronto. O N está limitado por T. Tá vendo? E nós fizemos todas essas contas aqui, ó, utilizando um N genérico, tá vendo? Para todo N natural, ó. Para todo N natural, nós fizemos essas contas aqui. Então, para todo N natural, seja N qual for, esse elemento T aqui, ó, que é do corpo Q de T, ele é maior do que N. Então, o conjunto dos naturais, visto como um subconjunto de Q de T, ó, ele é limitado superiormente, tá? Então, esse fato é um fato bem estranho para nós, né? Ele vai totalmente contra a nossa noção de conjunto limitado. Então, você imagina, como que o conjunto dos números naturais pode ser limitado superiormente, né? Se ele
tem uma tendência para infinito. As coisas em matemática podem não ser do jeito que a gente imagina que seja, né? Opa, aqui é de T, ó. Definição. Dizemos que um corpo ordenado K, ele é arquimediano, esse é um nome, arquimediano, se o N olhado lá dentro, ele é ilimitado superiormente. Tá? Porque veja, ó, no corpo Q dos números racionais, os naturais é ilimitado superiormente. Então o corpo Q dos números racionais, ele é arquimediano, né? Então ele é arquimediano. Agora, no corpo Q de T, ó, nós vimos que o conjunto dos naturais aqui dentro, ele é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ó, então o corpo Q de T, ele não é arquimediano. Esse é só um nome para simplificar quando que um corpo ordenado, ele tem os naturais lá dentro limitados superiormente ou ilimitados superiormente. É apenas um nome. Então a gente acostuma que um corpo ordenado arquimediano é um corpo na qual o conjunto dos números naturais lá dentro, ele é ilimitado superiormente. Então, ó, para fechar aqui, o corpo Q dos números racionais, ele é arquimediano, tá? Porque os naturais lá dentro, ele é ilimitado superiormente. E o corpo Q de T, ele não é arquimediano, porque o conjunto dos naturais lá dentro, ele é, sim, limitado superiormente. Então, chegamos ao final dessa aula aqui, tá? Com essa questão totalmente intrigante, né? Que nós vimos que existe um corpo ordenado na qual o conjunto dos números naturais lá dentro, ele é limitado superiormente, né? Isso é algo extremamente estranho. Então, não se esqueça de estudar o material de apoio, porque lá no material de apoio tem mais teoria e mais exemplos para nós treinarmos toda essa parte da matéria, tá certo? Até a próxima aula.